Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso ciclo de debate Serviço Social em Tempos de Pandemia. Um ciclo de debate onde serão realizados 7 encontros, toda terça-feira, às 18 horas, aqui na plataforma Zoom. Essa é uma atividade da disciplina Tópicos Especiais em Serviço Social, ministrada por mim, Ana Lolli. É uma atividade em formato de aula abertas. Então, a gente já agradece a todos que se fazem presente aqui na sala. Hoje é o nosso terceiro encontro e terá como tema o trabalho de assistentes sociais na saúde em tempos de pandemia. E contará com a presença do professor Maurílio Matos, a quem já agradecemos. Antes de passar a fala para a Ana Caroline Gimenez, que irá mediar o debate de hoje, né, eu vou lembrar de alguns detalhes, avisos aqui da nossa atividade. A palestra está sendo gravada, então, caso não deseje que o seu vídeo fique registrado, por favor, desative a câmera. Peço também que os microfones permaneçam desativados para poder não ter, atrapalhar aqui a fala, né, do nosso palestrante e da condução do trabalho da Ana Caroline. Solicitamos a todos e todas que coloquem o nome e o e-mail no chat para poder a gente registrar a presença e também emitir o certificado no final. As nossas perguntas vão ser pelo chat, então é importante que a gente faça as questões para a gente poder motivar o debate, eu acho que é essa a importância. E eu vou disponibilizar depois também o link do canal do YouTube do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, onde o vídeo vai ser disponibilizado posteriormente, né? Então, eu vou agradecer a todos e todas que estão aqui conosco nessa atividade de hoje. Vou passar a fala aqui para a Ana Caroline Gimenez, para poder mediar a fala. Então, Carol, é com você. Boa noite a todos e todas. Agradeço também por estarem conosco. E mais uma noite de importante debate que estaremos realizando. Essa é uma atividade promovida pela professora Ana Lolli, da disciplina Tópicos Especiais em Serviço Social, com a contribuição das companheiras Cristiane Viegas e Luciene Amaral. E hoje o tema será o trabalho dos assistentes sociais na saúde em tempos de pandemia. E para falar sobre o tema, temos a presença do nosso querido professor Maurílio Castro de Matos, que é assistente social da Secretaria Municipal de Saúde em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e é professor da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Ele também é pesquisador do Grupo de Pesquisa Gestão Democrática na Saúde e Serviço Social pela Saúde. Já agradecemos a sua presença e as suas contribuições, professor. Serão 40 minutos de exposição, lembrando aos participantes para colocarem seu nome e e-mail no chat para o registro da presença e, posteriormente, o recebimento do certificado. E lembrando também que as perguntas poderão ser feitas pelo chat, tá? É com você, professor. Bem, boa noite. Eu quero começar agradecendo o convite do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, da disciplina Tópicos Especiais, da professora Ana Lolli, para estar aqui conversando com vocês, estendo meus cumprimentos a toda a equipe que está trabalhando diretamente nessa atividade, da qual eu tive acesso à programação, com debates realmente excelentes. Quero falar do prazer de estar aqui também com a Ana Caroline nesse momento, né? Que vai estar aqui nessa mesa virtual, né? E a minha ideia aqui é estar conversando um pouco sobre a questão do trabalho das assistentes sociais em tempos da pandemia. Bem, eu tenho uma data fixada do início do distanciamento social entre nós, que é o dia 14 de março, né? Foi um final de semana da qual, e há pouco tempo eu fui revisitar páginas de manchetes na internet. De fato, a manchete tanto do Globo como da Folha, do Estado de São Paulo, comunicam do início do distanciamento social ou isolamento social, são dois termos muito utilizados, né, de uma política, então, de tentar ter um contingenciamento do fluxo da população e do não retorno às aulas, especialmente.
essas manchetes desses jornais que eu fui revisitar, elas mostram bem como a pandemia está sendo mal encarada nesse país. Ali já em março há uma peleja, como dizem os nordestinos, sabem votar melhor do que nós, segundo as últimas eleições, né? E que é uma peleja entre os estados e o nível central, o governo federal, né? Na realidade, lá em março, Rio e São Paulo, estou falando desses lugares, mas outros estados também, cidades, começaram a estabelecer algumas políticas fragmentadas, sem planejamento, sem articulação, de distanciamento social para tentar conter a expansão da Covid, enquanto que o governo federal, desde o início, né, menospreza, ironiza o potencial do novo coronavírus chamado Covid-19, né? Não é por acaso que essas ações também começam em março, logo depois da folia carnavalesca, né? Como folião, eu fico feliz de ter podido pular alienadamente, sabendo que o vírus estava aqui entre nós, mas em termos da condução da política, nós ficamos com as nossas portas abertas durante todo o verão, né? E, portanto, gerou toda a exposição, e isso vai se renovar, infelizmente. Eu não sou pessimista, mas sou realista. Isso vai se renovar daqui a alguns meses, já que estamos em outubro, né? E daqui a pouco, de novo, nós vamos ter o fluxo de turistas, ainda que tenha polêmica se vai até a festa de carnaval ou não. O feriado existe, o final de ano existe, e nós não temos uma política, né, de controle das fronteiras, como outros países, né, vêm realizando, né? O Uruguai, que ganhou um governo de direita, não característica neofascista como a do Brasil, da Hungria e de outros países, já está falando uma contenção. Então, não estamos falando aqui de esquerda e direita, estamos falando simplesmente apenas do reconhecimento, né, de que se trata de uma pandemia, de um caso sério de saúde pública, da qual ainda não tem vacina, ainda que estejamos perto, e se for a vacina de determinado país, o presidente já falou que não vai comprar, porque ele não concorda com a direção política da China, então nós vamos ter que ficar aqui lutando para que isso aconteça, para que isso garanta, porque nós temos ainda potencial de luta, não podemos resignar, né? Mas o que se mostra na realidade é que, independente de um corte de direita ou de esquerda, países que adotam a razão, que adotam compromisso com a sua população, reconhecem que as orientações da Organização Mundial da Saúde são orientações que tratam, entre aspas, simplesmente da saúde pública. Então, a Covid-19 ela é um vírus que a gente sabe da possibilidade de contágio pela forma de contato, pela respiração, pela boca, encontraram partículas no ar, mas também a informação se dá para isso não se desesperar, de que em ambientes abertos isso se dissipa rapidamente. Então, a informação sobre a higienização, evitar os contatos, é algo que a gente tem tido contato com essa informação desde março, né? Eu acho que ali está um ponto importante inicial para a gente pensar, né? Em março de 2019, com informações extremamente contraditórias ainda, né? E com muito medo, nós nos deparamos com a existência de uma pandemia e já encontramos que o governo federal ia fazer muito pouco, né? Eu não estou inventando, estou só reproduzindo a realidade pelas palavras. O presidente tratou como uma gripezinha, depois falou que pessoas com potencial de atleta como ele não ficariam doentes. Quando nós alcançamos o número da China, há meses e meses atrás, ironizou dizendo que era Messias, mas que não poderia salvar o mundo. Depois falou que, de fato, vários iam morrer, que ele nunca negou isso. Nós tivemos 3 ministros até o momento. O ministro mais atual na pandemia, mais longevo durante a pandemia, não tem investimento na área da saúde. Não estou falando de ter profissão médica, estou falando que as pessoas podem investir no campo da saúde pública. Nós não temos um ministro com esse investimento, então isso tudo mostra que nós estamos à deriva. Em 14 de março, quando começaram essas ações, mostrou-se também a deriva de várias ações também, né, descontinuadas de governos estaduais, de prefeituras, enfim. Nós vivemos um momento em que, em março, a gente apontava para a ideia do distanciamento social, para a redução do fluxo nos serviços públicos, mas, de fato, essas ações foram muito poucas.
né? Foi colocado aqui que eu trabalho em Caxias, eu trabalhei por 19 anos e meio, eu saí tem 2 meses da Prefeitura de Caxias, mas no início da pandemia eu estava lá, né? E eu me lembro que o centro de saúde que eu trabalhava estava vazio, sim. A gente suspendeu consultas que não eram emergenciais, exames, isso foi tudo uma orientação do serviço de saúde, tal qual esse município e vários outros. Mas, na realidade, pouco adianta você diminuir o fluxo de circulação nas repartições públicas se isso não se estabelece para a vida cotidiana. Então, do que adianta ter calçadões cheios, lojas cheias, né? Nenhum controle sobre a abertura de estabelecimentos comerciais, exemplo de bares, boates e por aí vai, né? Então, na realidade, nós fizemos o quê? Nós começamos algumas ações, mas que não teve uma continuidade, não teve um planejamento estratégico articulado nessa questão. Então, o que deu? Deu nos dados que a mídia hoje apresenta, né? Do aumento de pessoas que não puderam começar tratamentos de saúde importantes, como para neoplasias ou para tratamento por HIV, em virtude do serviço estar diminuindo a sua circulação. Essa ação, em princípio, era importante, mas era para ser uma ação temporária. Ela foi temporária, mas causou pouco efeito, porque, na realidade, as ações complementares elas acabaram não sendo realizadas, né? Então, hoje nós estamos aí, né, à deriva da espera de uma vacina, né, que alguns tratam para janeiro, outros mais, digamos, mais atentos colocam para julho, né, enquanto que outras ações também eram e são importantes, né? Tudo é importante, não dá para acreditar nessas barbáries que nós demos no jornal, como a última fala também do presidente, se não é melhor pensar logo a cura em vez da prevenção da vacina. Quando se trata da vida humana, a gente tem que lançar mão de todas as alternativas, de todas as alternativas disponíveis, criadas pela razão, pela ciência, e somente o Sistema Único de Saúde, o SUS, é cabível de encarar a pandemia da Covid-19 num país como o nosso, com a sua histórica e secular desigualdade social, né? Então, hoje, eu pensando aqui que eu ia conversar com vocês, eu falo, são 7 meses. Esses 7 meses, muita coisa aconteceu. Desde a informação sobre a Covid, no início se falava com a ideia de uso de máscaras apenas para quem estava com sintoma. No início se falava para procurar os serviços de saúde apenas quando tivesse com dificuldade de respiração, em virtude da superlotação. Essas informações hoje foram superadas. Não sei se toda a população sabe disso, né? Mas a ideia do uso da máscara para todos e a ideia também de que a própria saturação da respiração, muitas vezes ela não é percebida pela própria pessoa com sintomas de Covid. Então, a importância do monitoramento e, portanto, também a importância da procura aos serviços de saúde. Essas informações elas foram, né, mudando. Depois o uso das máscaras, né, o uso adequado, a luta pelo uso adequado dos equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, né? E atualmente nós estamos lidando com essa situação aí, né, que apontou primeiro para uma diminuição e agora para um aumento. E isso tem ligação, claro, com aquela não política que eu falei, da qual as pessoas retornam para um contato maior com o estouro das chamadas bolhas que estavam em isolamento, mas ao mesmo tempo também pela pressão do Estado, né, que abre serviços, que abre políticas e que gera todo um incentivo para que as pessoas estejam indo para as ruas. E é necessário, nós também temos essa necessidade, né, do compartilhamento com os outros, porque o ser humano, nós, homens e mulheres, somos sujeitos da coletividade. Então, o trabalho pedagógico para explicar dessa situação tem que ser mais forte ainda, mas claro que tem impactos na nossa subjetividade. Ou seja, eu estou falando aqui da política, estou falando da cultura, da subjetividade, estou falando que quem acredita na ciência está tendo que falar disso tudo, ao contrário do que o governo federal coloca. O governo federal promove a aglomeração, ironiza o isolamento, ironiza a importância da vacina, né? E por aí ponto, então, várias questões. Eu acho que isso tudo é matéria de trabalho de assistente social, né? E lá em março, eu me lembro que eu estava trabalhando um dia no centro de saúde e ligou uma companheira do conjunto CFF-CRESP falando: você está lendo as normativas? O que nós precisamos mais
que a categoria nos coloca além do que a gente está produzindo? E ali eu comecei a pensar, né? As pessoas costumam dizer, eu não fiz esse levantamento, que o primeiro texto individual fui eu que escrevi sobre da Covid. Por que eu falo individual? Porque quando eu comecei a escrever, eu fui ao site dos CREs, do Cefes, e eu já encontrei material lá. Eu fiquei bem orgulhoso da resposta da nossa categoria, né? Começou a dar subsídios. Eu não fui a todos os CREs, mas eu ouso dizer que todos os CREs responderam, a ABEPS respondeu. Então, nós tivemos uma resposta efetiva, né? E essa resposta efetiva, quem vem dando é o projeto ético-político do serviço social. Né? Esse projeto que se constrói na ruptura com o conservadorismo. Quando eu falo ruptura com o conservadorismo, eu não estou dizendo que o conservadorismo acabou entre nós na profissão. Não, não acabou, porque o conservadorismo é um modo de ser, é a sociedade de classe. Então, se ele está na sociedade, óbvio que ele está na nossa profissão. Eu quero falar da ruptura é que nós construímos um projeto contrário. Ainda que não fizemos a necessária crítica ao conservadorismo, como apontam, por exemplo, Marília Yamamoto e Yolanda Guerra. Portanto, isso faz com que as assistentes sociais encontrem museu de velhas novidades, que a gente se depare com leituras que aparentemente são novas, mas que, no fundo, reproduzem, não da mesma forma, mas reproduzem o conservadorismo colocado na origem da nossa profissão. Então, nós temos a ruptura, mas não temos a devida crítica. Isso é importante, eu acho que é uma agenda, já que a gente está lidando aqui com assistentes sociais, especialmente na unidade de excelência como a PUC-Rio, eu acho que é uma agenda de pesquisa para a gente compreender isso. Bem, nós construímos um projeto alternativo, né? Um projeto que se alicerça na ruptura com o conservadorismo, na defesa da democracia, dos direitos humanos, na compreensão da liberdade como valor ético central. A liberdade entendida como possibilidade de escolhas conscientes, portanto, reconhecendo que todo agir encerra uma ação ética, né? E, portanto, é uma dimensão ético-política, por isso que está no nome do nosso projeto. O marco paradigmático a gente utiliza o Congresso da Virada de 79, naturalmente não virou autonomamente lá, claro que teve uma adesão importante dos congressistas, mas houve todo um trabalho de articulação da ruptura com o conservadorismo. Então, o projeto ético-político que a gente chama hoje, ele é caudatário daquilo que José Paulo Neto chama de intenção de ruptura com o conservadorismo. Eu sou daqueles que compreendem que a gente já realizou a ruptura. Claro que temos muitos dilemas, muitos conflitos pela frente, mas a pandemia colocou de que as respostas imediatas que estão sendo dadas pelo projeto ético-político. Isso me deu trabalho de pesquisar setores que se consideram libertários, conservadores, ou outro nome qualquer da profissão, não tiveram uma resposta imediata, né, às questões colocadas. Quem teve fomos nós, do conjunto Cefes-CREs, fomos nós das universidades que implementamos as diretrizes curriculares da ABEPS, que promovemos fóruns, debates, comissões que são realizadas, né? Lá em março, eu trabalhava no posto de saúde e, como toda pessoa, todos nós, muito preocupados, né, com a Covid. E eu acho que o primeiro ponto, eu comecei a escrever, eu acho, a partir dessa ligação dessa companheira, mas eu comecei também a escrever para entender a minha realidade, trabalhar num posto de saúde, como que seria isso. O primeiro ponto que eu percebia na época é que a gente tinha que enfrentar as informações e as informações a partir da razão inclusiva, a razão emancipatória, aquela que privilegia as nossas potencialidades criadas pelo trabalho, esse ser social que somos pensantes, capacidade teleológica, linguagem, por aí vai. Nos termos do que Carlos Nelson escreveu e nos termos do que a Yolanda Guerra trabalha na instrumentalidade do serviço social, né? Uma razão emancipatória, inclusiva. E na razão emancipatória inclusiva não nega a subjetividade. Então, o primeiro ponto era reconhecer o medo, né? A Covid nos dá um medo. Isso era muito importante. Reconhecer o medo não era qualquer coisa, sobretudo para uma profissão como a nossa, que tem um hábito comum de dizer, no trabalho eu separo minhas questões, no trabalho eu não expresso o que eu penso, o que eu falo. Não. Em casa não, em casa tudo bem. Em casa eu reproduzo valores, por exemplo, como a divisão sexual da criação dos meus filhos e filhas. No trabalho, não. Isso é o que eu trato no meu livro Serviço Social, Ética e Saúde como o auto-engano do serviço social. Eu estou cada vez mais convencido que é o grande auto-engano da temporada,
falando aí das séries que todos nós acompanhamos, da temporada do Serviço Social Brasileiro. A ideia de que é possível compatibilizar valores distintos. Porque, de fato, eu me lembro que quando eu entrei na graduação, no ano da graça de 91, no FRJ, eu fiquei encantado. Eu encontrei um universo com que não reproduziam valores como a LGBTfobia, valores que não reproduziam a ideia de que o sucesso daria pelo quantitativo de salário que a gente ganhasse, né? Enfim, encontrei incentivos para participar das passeatas do impeachment, o primeiro de Collor, primeiro depois de 88, né, pelo menos. Enfim, encontrei um universo aberto para o debate, da qual aquele menino que vinha de São Gonçalo, com seus 18 anos, né, se encantou com esse universo. Eu tive a sensação que era um choque térmico. Ou seja, aquilo que falava na rua, nos churrascos, bem típico. Eu vi que tem gente do Rio Grande do Sul aqui também, né? Vocês também adoram churrasco, mas os nossos churrascos é na laje, com música de pagode. E sempre tem, ou tinha, porque acho que agora está vigiando, um engraçadinho contando piadas absurdas, da qual só branco, homem e hétero jovem não era ridicularizado. Então, esse clima todo, né? Então eu percebi que tinha um outro universo. É muito difícil combater esses valores, ou melhor, esses desvalores da nossa sociabilidade primária, né? Que, qual o problema? Vamos rir, não tem problema nenhum. E com isso reproduz preconceitos, reproduz estereótipos, reproduz controle do outro e da outra, né? Então, muitos assistentes sociais pensam que podem compatibilizar valores distintos. Então, podem continuar no seu lar, nos seus espaços, habilidades da família, da religião, com valores antagônicos, que valorizam a competitividade, que valorizam o racismo, né? Que controlam os corpos e as sexualidades. E no trabalho, não. No trabalho, eu consigo respeitar a população. Eu acho até que tem muita gente bem intencionada que acredita nisso, mas eu preciso dizer que isso é o maior auto-engano, porque é ontologicamente impossível que no mesmo corpo habite valores diferentes, entendeu? Naturalmente, a gente transita de um valor para o outro. Não existe um valor para o outro. Naturalmente, nos diferentes espaços que nós transitamos, nossos valores nos acompanham. Não é colocar um crachá, um jaleco que, pum, virei assistente social do projeto ético-político, porque os valores eles são internalizados, não é teoria. Por isso que certamente vocês conhecem, pelo menos eu conheço, gente que passa em tudo que é concurso, sabe todo o código de ética, mas quando a gente vê uma intervenção, a gente fica com sérias dúvidas se aquilo é uma ação ética. Decorar é um componente mais fácil, porque a ética significa a internalização desses valores. Ela é teoria também, porque a ética nos possibilita indagar sobre a moralidade. É assim? Sempre foi assim? Por quê? Aliás, é uma característica básica dos gregos, das crianças, né? Então, a ética nos possibilita indagar sobre a normalidade, né? e nos refletir criticamente. Portanto, nossos valores, a moral, né, nesse sentido, ela não tem nada necessariamente conservador ou não. Ela nada mais é e surge no processo de estabilidade como parâmetros de convivência, né? E a ética precisa de nos indagar, refletir, aprimorar sobre isso, né? Então, eu penso que essa questão é uma questão que tem atravessado todos os espaços ocupacionais. Então, quando eu falava do medo, lá no início da pandemia, no texto que foi publicado no Para Além da Quarentena, que a Ana Lolli me convidou e eu agradeço, né? E que eu primeiro divulguei na internet, e vocês falavam isso, a gente precisa reconhecer o medo, porque nessa categoria a gente tem uma tendência de que o verdadeiro profissional é aquele afastado da sua subjetividade, um profissional quase que duro, matemático, aquele que só faz encaminhamento de recursos sociais, e como quase não tem, então acaba achando que não tem o que fazer como serviço social, que é um grande problema, porque o nosso trabalho não se encerra na operacionalização das políticas sociais. É uma mediação fundamental, como diz Raquel Reicheles, mas uma característica importante do nosso trabalho é a dimensão educativa, que pode ser de controle ou pode ser uma perspectiva emancipatória, como defende Marina Maciel Abreu, professora da Federal do Maranhão, referência nesse debate, né? Então, para mim, naquele momento, era importante ter contato com as informações da Covid, quais são as formas de contágio, como que ela era, para que a razão pudesse instruir, para que a gente pudesse agir. Isso foi muito importante, porque senão vira um fantasma, vira um conhecimento mágico.
Então, claro que as informações científicas foram aumentando. Eu mesmo falei aqui da máscara, falei aos poucos. A máscara vem dando um efeito importante. Quem está usando, relatos de pessoas que usam a máscara o tempo todo, sem ficar tirando e pondo, que eu desparametrar e parametrar que tem feito a possibilidade de contágio. Então, isso vem mostrando a importância, né, do conhecimento. Claro que a gente teve que aprender tudo isso. Um outro ponto, além de conhecer a pandemia, para poder dar um limite, eu dizia, e parem de ficar ali nesses noticiários, que eles nos assustam muito, e eu estou convencido que sim, porque lá em Caxias, quando eu abri a porta, isso em junho, ou seja, com 3 meses depois da pandemia, eu, ao simples ato de ensinar que a máscara só tinha 2 horas de duração, as pessoas ficavam surpresas com a máscara de pano. Ou seja, a mídia, ela dá medo, ela cria alarme, mas educar, ver no sentido amplo. E é sempre bom falar de Paulo Freire, tão mal falado nesse país, né? Esse país não merece Paulo Freire, aliás, esse país não merece a gente. Ou melhor, esse país não merecem eles e elas que constroem essa política negacionista, essa política neofascista, essa política que mata pretos e pobres nas grandes cidades, né? Bem, então, e eu falei pretos porque a maioria são homens nesse sentido, não no desconhecimento da linguagem de gênero. E aí, então a ideia da máscara, a população vê tanto o jornal aí da rede maior, mas não sabia. Então, nós temos um papel importante na pandemia desde o início. E essa era a ideia, era reconhecer então as características da Covid para encarar, e a segunda era reler, reapropriar, propor a categoria que fizesse isso, ou se fosse um contato inicial, mas que fosse reapropriar, se reaproximar, reler com os olhos de quem vive a pandemia, todo o acúmulo ético-político, teórico-metodológico e técnico-instrumental do serviço social brasileiro. Porque a gente já dizia lá no início, e eu não estou falando só de mim, estou falando de outros autores, autoras, e do conjunto Cefas-Cres e da ABEPS, que a pandemia não altera a função social de nenhuma profissão. Isso era muito importante, porque a gente já tinha chamado lá, venham cá ajudar, está um caos, está difícil os serviços, venham fazer sua parte. Veja bem, profissões liberais como a nossa têm previsto a atuação dos assistentes sociais em tempos de calamidade. Mas isso não descaracteriza a função social da profissão, na divisão social e técnica do trabalho, que no nosso caso é o trato com as diferentes expressões da questão social. Num país com alta taxa de desigualdade social, uma pandemia como a Covid tem muito trabalho para assistente social. Né? Certamente, a gente, quando lia as notícias dos outros países que orientavam pessoas com sintomas de Covid, fiquem no seu quarto, isolada, e usem o banheiro da suíte, higienizem as mãos e usem álcool. Bem, é desnecessário dizer, todas as assistentes sociais, pelo menos as do Projeto Ético Político, pensaram, de que casa estão falando? De que renda estão falando para comprar álcool, para comprar água, né? E por aí vai. Então, na realidade, essas questões mostravam que tinha muito trabalho pela frente. E, de fato, no início da pandemia, algumas pessoas começaram o trabalho remoto, home office, outros termos. Mas, se a gente for observar, na área da saúde, os assistentes sociais que até reconstruíram fluxo, gente que estava em perfil de risco foi colocado em trabalho à distância, mas o setor serviço social não parou nos serviços de saúde. Ao contrário, os serviços de saúde intensificaram sua força de trabalho, pensaram prioridades, ações, né, que mostravam aquilo que a gente já sabe. Né? Na saúde, ainda que a saúde passe pelo agravo saúde-doença, tudo bem que na reforma sanitária a gente defende a concepção ampla de saúde, portanto, não somente a ausência de doença, mas a verdade, como o SUS é um sistema parcialmente implementado, mas possui seus limites, nós estamos atendendo hoje nos serviços de saúde a doença, né? E essa doença que aflige o corpo das pessoas, ou a mente, né, a energia das pessoas, ela não é apenas algo clínico, né? Seja na saúde mental, ou seja numa emergência de desastre, as pessoas quando aparecem lá, elas não aparentam uma questão apenas daquele sintoma clínico. Isso é determinantes que interferem nesse processo. Por isso que tem um texto que eu escrevi com a Inês Bravo, que eu admiro muito, minha professora. Hoje a gente fala supervisora acadêmica dos meus 4 estágios.
a Inês, a gente construiu um texto dizendo o papel do assistente social é identificar os aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais que atravessam o processo de saúde e doença. Ou seja, por que as pessoas procuram o serviço de saúde? Porque estão doentes. A gente precisa identificar esse tensionamento da doença em direção à saúde, que é o desejo de todos. Gonzaguinha já cantava, né? Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, né? Então, nessa perspectiva, que a gente precisa identificar todos os determinantes econômicos, políticos, culturais, podemos incluir mais ainda, talvez. Mas a gente não vai só identificar, porque esse é o desafio. Nós somos uma profissão que tem uma dimensão intelectual, cobramos esse aprofundamento, mas nós somos uma profissão eminentemente interventiva. Então, nosso aspecto é identificar tudo isso, mas o quê? Mobilizar recursos, acesso aos serviços sociais, às políticas sociais cada vez menores, cada vez mais focalizadas, e também desenvolver uma prática educativa, né? Então, nesse trabalho em saúde, óbvio que uma pandemia como essa, né, que propõe isolamento, distanciamento da informação, ela ia afetar diretamente a população que nós atendemos, que nós sabemos que está no trabalho precarizado, né? Eu já falei isso outras vezes. A população que a grande parte procura os nossos serviços arruma um biscate hoje para matar a fome de anteontem. Vamos falar de álcool gel, gente? Né? Então, como que a gente poderia estar pensando nisso? Então, eu penso que o ideal era nesse sentido, era compreender a dimensão da pandemia, da Covid, rearticular com o acúmulo da profissão nas suas diferentes dimensões, reconhecer que nós temos muito a desenvolver na pandemia, mas que esse muito deve ser um convite para que desenvolvamos ações no campo estrito da nossa intervenção profissional. E aqui eu já falei um pouco do objetivo, né, nosso na área da saúde. Naturalmente, já estavam previstos que iam surgir requisições equivocadas para o trabalho de assistentes sociais, porque essa também é uma característica que persiste na profissão, né? Que incomoda a gente, mas que talvez seja até uma característica própria dela, porque uma profissão que tem um objeto como esse, que nada mais é que a desigualdade da sociedade de classes, e considerando que todas as pessoas vivem nesta sociedade, é natural que as pessoas compreendam que esse fenômeno que a gente trabalha possa ser encarado pela forma do controle, pela moralização dos hábitos, pela repressão, né? Então, o que cabe é a gente construir uma explicação de que isso não é atribuição do serviço social, ou talvez que isso não é atribuição do atual projeto ético-político do serviço social que está escrito nas suas resoluções. Porque aí também há um limite que a gente precisa dizer para os assistentes sociais que existem conservadores, por aí vai. Há um limite na sua atuação do conservadorismo, porque nós temos inscrições legais, o nosso código de ética, a nossa lei de regulamentação, as resoluções do conjunto Cefes-CRES, são normatizações da qual é importante que a gente siga, né? E aponta para o nosso papel, que não deve ser de fiscalizador, de controlador, né? Não é nessa direção. Ainda que venham requisições dos empregadores nessa direção. De novo, no contato, na interlocução com colegas do conjunto Cefes-CRES, por isso que eu acho que é muito importante participar das comissões do CRES, é muito importante participar desse universo. Eu fui do conjunto Cefes-CRES sou do conjunto Cefes-CRES e eu aprendo muito, né? Eu acho que é uma grande escola, as comissões, as atividades da Comissão de Saúde. A gente está participando das reuniões, aproveito para convidar vocês. Nós vamos fazer uma atividade dia 3 de novembro sobre projetos de intervenção, né? A gente percebeu que isso é um ponto importante na Comissão de Saúde. Mas, bem, de novo, contato com companheiras, já falaram, nossa, estou com muita requisição equivocada na área da saúde. Já fui perguntar quais? Quais? Está chegando solicitação, informação de assistentes sociais estão sendo requisitados para ler boletim clínico sobre o paciente internado, na medida em que muitos parentes, amigos e amigas não podiam ir nas unidades, né? Então,
a ideia então de que a assistente social lesse, de que a assistente social ligasse para a família para pedir para trazer a documentação e comparecer com urgência no serviço de saúde, ou então de que a população, de que a assistente social mesmo já comunicasse o óbito, de que quando houvesse transferência de uma unidade para outra ligasse para a população, evasão, pacientes que não querem fazer o tratamento evadem e a assistente social comunica, mesmo estando, não estando na hora no plantão, assume no plantão no dia seguinte, solicitam que confirme. Todas as questões que me passaram naquele momento, não estou dizendo que elas são totalizantes, é uma expressão, não estou dizendo que elas são apenas essas, que eu quero dizer, a realidade sempre é mais complexa, mas essas, grande parte dessas, ou todas desses exemplos, eram vinculados à informação. E um ponto importante que eu me peguei pensando é que a informação é um direito humano, né? Eu primeiro fiquei pensando assim, como deve ser terrível você ter alguém do seu afeto internado e você não poder acompanhar, você não poder ver as notícias, não ter notícias. Deve ser horrível, né? E fui entrar de uma leitura de autores do serviço social, como Jefferson Lee, da UERJ, como Kane Augusta, da UNB, que já vão trabalhar, Mione Salles, da UERJ, que vão trabalhar já com a ideia da comunicação como um direito humano. E é isso mesmo. Se a gente pensar que valor é tudo aquilo que surge a partir do nosso processo de humanização, quando antepassados a nós, a transformar a natureza, desenvolveram várias habilidades, eu já falei aqui, por exemplo, do agir ético, já falei da teleologia, a linguagem, certamente nessa organização do trabalho, a informação é muito importante. Registros que chegam a gente, claro que são por abstração, mostram que a origem do trabalho se dá, ainda sem transformar a natureza, na divisão entre caça e coleta. Saiu um grupo para caça e um grupo para coleta de flores, frutas, né, verduras. Certamente, quando alguém não voltava dessa comunidade, deveria ser uma sensação horrível. A busca de comunicação, saber sobre o outro, é uma necessidade humana. Então, o primeiro ponto é que eu considero que é um desafio ético, ou melhor, é um problema ético, serviços de saúde que corretamente não estão permitindo a entrada de acompanhantes por questão de evitar o contágio, mas precisam criar um fluxo de informação desses sujeitos. Isso a gente precisa reconhecer. Agora, isso é diferente de colocar de que essa informação, por ser uma necessidade, pode ser prestada de qualquer jeito. Aí que está a questão. Por exemplo, colocar para profissionais que leiam o boletim médico de um paciente X, informando que ele evoluiu ou piorou no quadro tal, e essa pessoa, ao ler, se for indagada pelo familiar ou pela amiga por quê e não ter condições de responder, é uma informação alienada, uma informação menor, uma informação que desqualifica a necessidade de usuários e usuárias. E é nesse sentido que vários profissionais, inclusive assistentes sociais, que não dominam sobre por que evoluiu ou não evoluiu um problema de saúde, um quadro de saúde, não podem estar lendo, porque a comunicação não é o repasse da informação. Gestores quando colocam para o serviço social fazer isso, falam, mas é porque vocês entendem melhor a população, vocês sabem a linguagem, é uma humanização. Utilizam já dos argumentos, inclusive, aparentemente progressistas. Aparentemente. Porque, na realidade, compreendem que a população é uma tábula rasa, que a informação, a leitura basta. Não basta, não pode bastar. Entendeu? Então, nesse sentido, que não é toda informação que é tarefa de assistentes sociais, né? Eu acho que as assistentes sociais têm um trabalho fundamental nesse problema também da informação em saúde. Mas não são informações sobre quadro clínico, sobre situações de óbito, ou por que transferiu e não ficou na unidade, que as assistentes sociais podem responder. Nesse sentido, eu endosso posicionamentos do conjunto CFS-CRES que colocam como não atribuição de assistentes sociais o desenvolvimento dessa tarefa. Mas eu acho que isso não nos satisfaz. Porque se a gente tem contato com uma necessidade da população usuária, que é muito importante, vamos lembrar que é uma necessidade humana, a gente precisa dar visibilidade a isso. Claro que em condições objetivas. Tudo quando eu proponho para o serviço social, gente, eu não proponho pensando que é uma ação individual. Vai lá, assistente sozinha fazer. Não, competência é construção coletiva. Então não adianta estar aqui no curso com a Ana Loli, com esses convidados excelentes, modéstia à parte. Se a gente analisa
essa informação só para a gente e não socializa com a equipe que a gente trabalha, a questão provoca para a construção de projetos de intervenção. Porque o trabalho não é se dar sozinho, o trabalho é sempre coletivo. É um outro auto-engano do serviço social é dizer, eu não consegui ir para a reunião porque eu trabalho em 3 lugares, mas quando eu vou, eu dou o meu melhor. Eu já ouvi muito isso, eu já perguntei. E você leva todos os pacientes para casa no final do expediente? Porque você não sabe o que a equipe vai fazer no dia seguinte. É uma van que você tem, né? Como que você faz? Né? Então, nessa ironia, eu coloco isso, o trabalho dos outros atrapalha a nossa vida. É uma construção, então a gente tem que tensionar esse trabalho para aprimorando. Claro, nunca vai ser um trabalho ideal, até porque o avanço que o serviço social deu na compreensão do que a gente conversa entre nós não se deu na direção das instituições que nós trabalhamos. São instituições marcadas ainda por rotinas, por protocolos, por princípios funcionalistas. Nós trabalhamos em instituições ainda onde está aquele velho cartaz de desacato ao funcionário público, mas não está pendurado também lá que os serviços são pagos pelos impostos da classe trabalhadora. Está entendendo? Então, eu entendo que isso é um tensionamento. Por isso que competência não é individual. Não adianta ir lá sozinho, brigar com o diretor da unidade, tensionar com um colega da profissão de outra profissão. Isso é uma construção coletiva. É importante que o serviço social se provoque como equipe. Se eu trabalho sozinho, sou o único assistente social, é importante que eu construa aliados da outra profissão, das outras, para que eu possa estar construindo essa questão. Então, se eu tenho acesso de que a informação não está chegando para pessoas queridas de quem está internado, e eu sei, porque é por um simples exercício de alteridade, o quanto que isso é terrível, e faz parte da natureza humana ter informação sobre pessoas queridas, eu preciso levar essa questão. Eu preciso levar, não individualmente, mas como equipe, e talvez eu tenha muito que fazer aí como serviço social. Talvez eu possa indicar com a minha equipe termos mais adequados a serem utilizados na comunicação do quadro clínico, de outras questões, horários mais adequados para que essa informação possa passar. Eu tenho informações complementares importantes sobre acesso às políticas sociais, benefícios eventuais e por aí vai, tá bom? E isso tem tudo a ver com o parâmetro para a atuação de assistentes sociais da área da saúde, porque lá nos parâmetros, né, se fala da intervenção direta à população, mas se fala do serviço social na assessoria, no planejamento, na gestão, nas diferentes ações. Então, uma pandemia como essa, que coloca questões da nossa saúde, ela coloca questões da vida, da ética, da vida em sociedade. Então, nós estamos vivendo vários dilemas éticos. Hoje passamos pela questão da vacina, como que vai ser, não é isso? Mas também estamos lidando com essas questões éticas no cotidiano de trabalho nosso também de assistentes sociais, né? Então, que colocam várias questões a serem colocadas e nós temos como profissão uma contribuição importante. Agora, eu quero finalizar que essa contribuição importante se dá sempre com a luta por condições adequadas de trabalho. Por isso que a luta pelo equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo, pelo acesso, né, portanto, distante de qualquer visão messiânica ou fatalista, né, para defender, trabalhar, para, né, a gente não garante direito, mas a nossa informação pode ser importante para que usuários das instituições onde trabalhamos, junto com a informação, possam lutar por seus direitos, seu reconhecimento como classe. Para fazer tudo isso, claro, precisamos estar vivos em condições adequadas e por isso que a luta é importante, né, do reconhecimento e do uso. Eu acho que esse foi um tensionamento inicial que a gente foi avançando e colocando também o quanto que essa luta também era uma luta sindical, né, chamando a atenção também da organização dos assistentes sociais junto com outros profissionais, na luta por condições de trabalho adequadas. Então, hoje, né, 7 meses dessa pandemia, com muita aí pela frente, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que muito foi feito e que a gente fez quase tudo na contramão do que o governo federal orientou. E a nossa perspectiva não era nada revolucionária, é apenas cumprir o conhecimento científico. A Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil, muito representado, mas não apenas por ela, mas é a nossa referência maior, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, nas suas orientações. Temos ainda um caminho pela frente, né, que é muito importante ainda que estejamos juntos, e nessa luta, quem está fazendo e quem fez foram e são assistentes sociais vinculados e vinculadas ao projeto ético-político do serviço social. Então, muitas das vezes somos questionados qual a materialidade desse projeto. Eu acho que, apesar de toda a dor que a pandemia nos causa,
das vidas que foram perdidas, da indignação da política. Se tem algo de positivo, é que eu acho que a partir de hoje ninguém mais pode dizer que não tem materialidade, porque quem encarou essa, quem deu a régua e o compasso, e quem fez o encarou, dando subsídios para a categoria, mas não apenas na questão pragmática e imediata, mas também tensionando, né, para que haja uma política efetiva, apontando caminhos, foram assistentes sociais integrantes do projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro. É isso, né? Espero que a gente saia dessa o mais rápido possível. Acredito na ciência, acredito na saúde, né? E acredito na força da humanidade para a gente superar isso. Mas é importante que a gente discute também consciências e mentes, porque a gente tem um papel muito importante na socialização das informações, tá bom? Muito obrigado a vocês, obrigado pela paciência de me ouvirem, e eu agradeço mais uma vez o convite que está aqui, tá bom? Obrigada, professor. Excelente exposição. Nós aqui te agradecemos, né, pelas ricas contribuições para esse debate, que trouxe questões muito sérias, né, para a gente pensar esse contexto da pandemia e também esse contexto pós-pandêmico, né? O quanto que esse debate ele é importante para os assistentes sociais que estão na academia, mas também para aqueles que estão na ponta, né, que estão no campo, atuando na linha de frente, né, dessa conjuntura. E como é importante, né, ressaltar o valor do nosso projeto ético-político, né? O professor também trouxe elementos para pensarmos o trabalho, né, o papel do assistente social e identificar esses aspectos que atravessam o processo saúde e doença, né, com o intuito de mobilizar recursos, políticas sociais e fomentar práticas educativas emancipatórias. Ele apontou também a importância, né, do conjunto Cefes-CRES, que tem se colocado nesse contexto da pandemia, e também lembrando, né, que o professor Maurílio ele tem um texto no e-book Para Além da Quarentena, e o link já foi disponibilizado no chat. Enfim, foram várias questões levantadas de suma importância para o nosso trabalho profissional. Muito obrigada, professor. Agora, eu sugiro que façamos um bloco de questões, né? Algumas questões já surgiram. Eu sugiro que nós façamos 3 questões para o professor Maurílio, e aí ele responde, aí, novamente, nós fazemos outro bloco, e aí, se tiver mais, outro bloco. Então, de 3 em 3, a gente vai construindo esses blocos de questões. Bom, a primeira pergunta é: como contribuir para o combate à precarização do trabalho dos ou das assistentes sociais pré e pós-pandemia na área da saúde? A segunda pergunta: como você avalia as possíveis características do cenário pós-pandêmico no Sistema Único de Saúde? Acho que meio que se complementam essas duas questões, né? E a terceira: quais seriam os desafios para as entidades do serviço social, Cefes, CRES, frente às requisições do trabalho dos assistentes sociais neste contexto de pandemia? Também já meio que foi respondido, mas o que o CRES e o Cefes têm feito nesse contexto, mas quais seriam esses desafios, né, para essas entidades nesse contexto aí de pandemia? Então, conseguiu pegar, professor? Repete a primeira para mim, por favor. Eu acho que que falhou aqui para mim. Tá, vou repetir. Como contribuir para o combate à precarização do trabalho das assistentes sociais pré e pós-pandemia na área da saúde? Uhum. Quer que eu repita a segunda? Sim, por favor. Como você avalia as possíveis características do cenário pós-pandêmico no Sistema Único de Saúde? Vamos lá. Eu tenho uma imensa dificuldade de pensar a pandemia pós. Eu acho que é uma dificuldade minha mesmo, analítica, porque eu fico pensando no futuro.
né? Eu não consigo pensar no futuro sem pensar esse presente do que a gente está vivenciando. Mas eu confesso que quando eu paro para pensar nessa conjuntura que a gente está vivendo, eu tendo a achar que o futuro vai ser bem pior, né? Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia num contexto onde o governo, literalmente, tenta aproveitar para passar boiada. Então, nós estamos num contexto de avanço do neoliberalismo, da qual alguns autores, eu concordo, chamam de ultraneoliberalismo, né? Que é uma etapa mais avançada ainda do neoliberalismo nesse momento, que é, né, portanto, uma fase mais avançada. Só que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países, há uma combinação do ultraneoliberalismo com estratégias que buscam deslegitimar o acesso de amplos segmentos ao direito de ter direito. O que eu estou querendo dizer com isso? É comum, em certa esquerda, cada vez que a ministra ou o presidente fala alguma coisa, dizer é uma cortina de fumaça, é para passar uma reforma X. Eu penso que isso é um equívoco, porque ambos fazem parte da mesma moeda. Eu escrevi um texto que vai sair com a Beth Borges, no livro da UERJ, que a gente fala lá. O ultraneoconservadorismo de Bolsonaro é a face da mesma moeda do ultraneoliberalismo. Vejam bem, vários autores estão trabalhando com a ideia de que o governo tem ideais fascistas. Eu estou convencido que sim, não demorei a analisar isso. Não digo que nós estamos num Estado fascista. Eu acho que o arcabouço jurídico, democrático, legal, burguês, está instaurado ainda. Mas nós temos várias características, nem pistas que eu ia falar, que mostram o ideal neofascista. O exemplo mesmo, quando o Bolsonaro fala que pessoas com perfil de atleta como ele não iam ficar doentes, ele está falando da naturalização de raças superiores e raças inferiores. Está, inclusive, na versão mais extremada do fascismo, que foi o nazismo, né? Trabalhando com essa ideia da eugenia, com a ideia de que existe uma superioridade, né? Então, quando o governo, que nada de braçada em muitas ações realizadas no governo anterior, como a destituição do Departamento de Saúde Mental no governo de Temer, e a ênfase dada nas comunidades terapêuticas, que caminham na direção contrária do que propõe a ciência e a reforma psiquiátrica, né? E, com isso, financiamento para um setor que articula o trabalho-terapia, labor-terapia, que nada mais é que o trabalho braçal, né? A religiosidade, né? E retira do Estado essa responsabilidade, não é uma ação isolada. Quando também o presidente da República desmonta o departamento de HIV/AIDS e logo depois diz eu acho que o governo não deveria arcar com custos do tratamento da HIV para quem se contaminou por conta própria, como se isso fosse possível, né? Então, para que gastar dinheiro com essas pessoas? Ele inclui um raciocínio de disputa do fundo público, da ideia de que a gente não deve arcar com custos de uma população que não necessita desses cuidados. Quando ele é contrário à atenção à população indígena, à demarcação de terras quilombolas, essas ações não são ações isoladas, são ações que buscam legitimar a exclusão de amplos segmentos da sociedade brasileira do direito a ter direito. Não estou nem falando do direito, porque muitas das vezes o direito está formal, jurídico-normativo, na Constituição Federal de 88 e nas leis complementares. Mas até isso, que é letra morta, o governo hoje quer acabar com isso. E, naturalmente, é para redirecionar fundos públicos, a disputa do fundo público, que seria destinado para essa população, trazer isso não mais pela ausência, mas legalizado mesmo, redirecionar para a necessidade do capital. Por isso que não é cortina de fumaça, né? E essa ideia é uma ideia neofascista. O fascismo se baseou nisso, na exclusão de segmentos
da humanidade, da classe trabalhadora, melhor dizendo, do direito a ter direito. Claro que também gerou tortura, prisão, toda a questão colocada. Hoje, essa ideia ela é reaproveitada nesse sentido, né? Então, é algo muito, muito importante. Então, pensando nisso tudo, eu fico muito assustado com o que vem pós-pandemia, mas eu não consigo, eu não sou um analista para pensar o futuro, assim, eu não consigo mesmo. Não estou aqui ironizando, não. Eu acho que algumas pessoas lançam análise, pistas do caminho. Eu não consigo, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Uma coisa também é que, aí tem a ver com a primeira pergunta, a Covid chega no país talvez no seu pior momento, ou nos piores. Por quê? Porque a gente, além de ter um governo com nítidas características neofascistas e que aponta numa agenda ultra neoliberal de favorecimento do capital, ele chega num país onde a destruição dos direitos trabalhistas já estavam montadas. Já tivemos a reforma da Previdência do trabalhador público nos governos anteriores do PT, tivemos agora recentemente, no Temer, a lei da terceirização, né, a privatização, os serviços de saúde, né, estão, na sua grande parte, gerenciadas hoje por organizações sociais. A cidade do Rio de Janeiro, as clínicas de família fechadas e com denúncias, né, sobre o gerenciamento das clínicas de família. Então, ele encontrou uma população, um Estado já em desmonte, em parte, e uma população mais fragmentada, aquilo que o Ricardo Antunes falava da classe trabalhadora mais fragmentada ainda, né? Tanto que ele trabalha com a ideia da classe que vive do trabalho, numa ideia que essa classe trabalhadora é fragmentada hoje cada vez mais. Eu penso que essas questões, claro, atingem diretamente, né, esse processo de precarização da força de trabalho. Quem é que pode, hoje, negociar no grupo de risco, permanecer em casa trabalhando, né? Mesmo quem está com carteira assinada não está podendo negociar, porque uma das primeiras ações que Temer fez foi redução do salário, redução da jornada de trabalho, Temer não, o Bolsonaro fez no início da pandemia redução da jornada de trabalho, dos contratos, e veio toda com as legislações anteriores, né, que aconteceram. Então, isso mostra uma capacidade difícil. E, ao mesmo tempo, também, nós temos toda uma análise crítica, ainda que dê um saudosismo sobre os governos do PT, que avançam naquilo que Zé Paulo Neto falava lá no início, né? O Zé Paulo dizia lá no início, ainda que nem se preocupando, né, muita coisa que ainda viria depois, ele dizia, pelo menos eu me lembro, sim, é uma interpretação minha, talvez o pior legado do PT seja a construção ideológica de que a esquerda no poder faz o mesmo que a direita, e a impossibilidade da reconstrução de um projeto de esquerda, de acreditar. Nós estamos enfrentando isso também nesse momento, ainda que não há nenhuma possibilidade de comparação do governo golpista e do governo neofascista Bolsonaro com os governos do PT. Mas, na medida que o PT também, no poder, não cumpriu a agenda que se esperava da esquerda, ele também contribui, esse governo também contribui para a fragmentação da própria esquerda. Isso não impede que eu considere que foi um golpe jurídico, parlamentar, midiático, sim, com certeza. Né? Não ficou comprovado as questões da Dilma, tanto que a Dilma, né, permaneceu, os argumentos foram muito frágeis, e nós sabemos que foi um golpe, sim. Mas os governos do PT também, ao manterem a política macroeconômica, diferentes outras questões, a reforma, o controle do trabalhador, né, todas as questões que nós vivenciamos, né, contribuem para a ideia de que a esquerda no poder faz o mesmo, contribuem para a ideia, né, da dificuldade de reconstruir um projeto de esquerda pelas urnas, e que nos possibilita refletir sobre se isso é possível na estrutura política, né, desse Brasil. Portanto, a história da reforma política também era muito importante. Respondi a tudo? Ficou faltando alguma, Ana Caroline? Não, acredito que sim. Acredito. Surgiram mais duas questões.
Uma é como pensar o teletrabalho nesse cenário, que já foi meio que falado também um pouquinho, né? Agora, nessa última fala. E a outra questão é como efetivar os encaminhamentos para uma rede de proteção social que está funcionando parcialmente. Então, a pandemia, ao mesmo tempo que ela gera, tem novidades, que ela gera essa preocupação com a máscara, com o serviço de saúde, com essas coisas todas, ao mesmo tempo também ela coloca uma questão importante. Gente, eu vou precisar atender a campainha, desculpa, tá? Só um instante. Tem disso, né, gente? A gente precisa. O trabalho veio para casa, né? Então, enquanto o Maurílio não volta, né? Eu vou colocar novamente aqui no chat o link do e-book, né? Para as pessoas que não pegaram ainda. O Maurílio está falando aqui do e-book do Para Além da Quarentena, Reflexões sobre Crise e Pandemia, né, que a gente organizou. Eu vou colocar de novo aqui no chat para vocês. E o outro que ele falou que ele vai ter um texto também com uma outra pessoa, que eu esqueci aqui, que escreveu com ele, ainda não saiu, tá? Que vai ser um livro organizado aqui pela UERJ, tá bom? Mas lembrando aqui para vocês colocarem o nome e o e-mail para a gente poder enviar os certificados para vocês da atividade, né? Carol, você quer falar alguma coisa? Era esse mesmo, os avisos que eu ia falar na questão do e-book, né? No link, porque teve gente que chegou depois. Mas aí a gente já vai colocando o link novamente, conforme as pessoas forem entrando. Ana Caroline, me lembra a questão, por favor? Lembro sim. E surgiu mais uma também. Bom, como pensar o teletrabalho nesse cenário? A outra questão, como efetivar os encaminhamentos para uma rede de proteção social que está funcionando parcialmente? E como pensar em um projeto de intervenção na área da saúde, tendo em vista todos os desmontes da saúde, principalmente as faltas de recursos humanos e financeiros? Então, era sobre esse último que eu acho que eu tinha começado a falar. Eu estava falando que a pandemia, ao mesmo tempo que ela coloca questões novas, como a gente aprender a usar equipamentos, proteção individual, não só assistentes sociais, outras profissões também não tinham esse hábito, tiveram que aprender juntos, né? Toda a questão da forma de contágio, contato. Na realidade, o que eu tenho aprendido, eu tenho acompanhado na experiência do CRES Rio, né, que a gente está dando uma assessoria à Comissão de Saúde, um grupo de docentes da UF, da UERJ, e eu acompanho também as atividades que tem, né, na internet promovidas do projeto de assessoria em Alagoas, Pernambuco, é que tirando essas questões, e no debate também no conjunto Cefes-Cres pela COF, tirando essas questões da pandemia, etc. e tal, o restante, a pandemia, ela apenas, entre aspas, apenas explicita os problemas que já existiam anteriormente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente observou, as requisições equivocadas, como eu estava falando, elas acontecem historicamente. O serviço social, onde ele tem projeto de intervenção, reunião de equipe, as questões estão articuladas, essas equipes conseguiram enfrentar isso melhor, até porque já existia um fluxo estabelecido, existem projetos, existe articulação. Equipes onde o trabalho era muito fragmentado, ausência de reunião de equipe, mesmo equipes que foram montadas apenas, entre aspas, mas diretamente para a Covid, esses processos foram mais difíceis de serem respondidos. Então, isso coloca questões para a gente. Então, a fragilização da chamada rede, que é muito importante para o trabalho de assistentes sociais, por que a gente fala tanto da rede, por que a gente articula, por que a gente sabe do que está acontecendo nos diferentes municípios? É porque
a gente sabe que o nosso trabalho não se resume na instituição. Nosso trabalho, até porque os objetos da questão social nos coloca a importância de articular ações para além do ambulatório de saúde, para além do que está no CRAS, para além do que está numa escola. Então, esse processo é colocado. Nisso, a gente já sabe há muito tempo que existem limites da operacionalização das políticas sociais e elas tendem a aumentar cada vez mais. Então, esse tensionamento, a pandemia, ela esgarça mais, mas, ao mesmo tempo, ela expressa um desinvestimento nas políticas públicas. Mas é importante lembrar, eu já falei aqui, que ainda que as políticas sociais sejam uma mediação importante para o trabalho profissional, ela não reduz a nossa profissão, a sua operacionalização. Existem outras ações, né, a serem desenvolvidas. Então, a gente vai desenvolver o serviço social nas condições objetivas. Nós não somos responsáveis pelas políticas sociais, não somos gestores das políticas sociais. Então, nesse sentido, nós vamos trabalhar nas condições objetivas e também como trabalhadores e trabalhadoras que somos. Então, é muito importante reconhecer os limites para que a gente possa também, primeiro, sair da angústia, que é um termo muito comum. Eu estou com angústia, eu ouço muito isso em palestra. Né? A gente não deveria ter angústia pelo trabalho. Eu sei que o trabalho adoece, mas devemos encarar que o limite da política, que o Vale Transporte que não funciona, o Rio Card que não chega, estou dando exemplos assim, bem basais. Não, né? São efeitos da própria política social e a gente deveria não naturalizar, mas deveria reconhecer esse componente, porque ele não coloca em choque a qualidade do nosso trabalho, ele não coloca em xeque a importância, o rebatimento do nosso trabalho na vida da população que a gente atende, né? Sobre o teletrabalho, o conjunto Cefes-CREAS, ele não tem uma regulamentação, né, sobre o teletrabalho, mas ainda assim já existia reconhecimento desses trabalhos. Aliás, aproveito para divulgar um livro que saiu, pelo menos chegou aqui em casa semana passada, é fresquinho, e que eu acho maravilhoso, que é um livro de consultoria empresarial que a Márcia Botão, estava aqui na minha mesa, não está aqui, que a Márcia Botão acabou de publicar, ainda não fez o lançamento. A Márcia, numa pesquisa muito bem feita, ela fala de um nicho de mercado que muitos de nós não conhecem. Eu não conhecia, né? Que são as consultorias empresariais. Eu me lembro que na banca da Márcia, que eu tive a honra de participar, a Ana Elizabeth Mota falou, olha, eu fiquei surpresa com isso, nesse livro aí, vermelho, lindo. O serviço social voltou às empresas, mas não voltou como antes, não voltou no chão da fábrica, não voltou integrando a força de trabalho de uma empresa X ou Y. Voltou da forma fragmentada, inclusive com divulgação da própria empresa. Tem assistente social e psicólogo 7 dias da semana, qualquer horário. Ou seja, pelo atendimento por telefone, pelo call center, termo verdadeiramente utilizado por essas empresas. É um espaço contraditório, naturalmente. As assistentes sociais vendem sua força de trabalho, é justo que estejam lá trabalhando. Não é disso que se fala. O que se fala é que é uma mudança completa da lógica. Porque eu, Maurílio, atendo Maria Clara, que está aqui na minha frente, por telefone. Não sei em que Maria Clara trabalha, não consigo visualizar a indústria, a empresa, o comércio, oriento, mas eu estou aqui no Rio, a Maria Clara está lá em Uberaba. Aí eu acho que é importante uma visita, mas não vão pagar do Rio para eu ir. Aí eu vou falar para a Luciane, que eu estou olhando aqui do lado, tá do lado, que trabalha em Uberaba, para ir lá fazer a visita domiciliar. Vocês conseguem entender? A fragmentação do tênis da gente que vem de vários lugares, isso também chega no serviço social, chega em outras profissões, não é um problema só nosso, entendeu? Então, esse trabalho ele já existia. Claro que com a pandemia ele se potencializa. Qual é o tensionamento nosso? É o trabalho remoto vir para ficar, especialmente na educação. A gente na educação está muito preocupado. Mas também não dá, em nome, isso nas universidades públicas, não dá para não fazer um enfrentamento de não dar aula, porque os nossos alunos também estão há muito tempo. Então, é outro mecanismo, é outra coisa que nós estamos vivendo. Mas a preocupação de ficar o ensino remoto depois é muito grande, nós temos que nos posicionar contrário, né, a isso. Essas modalidades, elas se aproveitam da pandemia, elas também são da turma lá do povo do meio ambiente, querem aproveitar para passar a boiada.
e cabe a gente ficar atentos e atentas. Isso já estava colocado, né? A dificuldade de acesso aos assistentes sociais em algumas instituições. Vocês já foram numa agência do INSS para falar com o assistente social? Você não consegue diretamente, né? Essa ideia do plantão, da sala do serviço social, aos poucos vai mudando. Na saúde, ainda assim, na saúde a única porta aberta é o serviço social, né? Por isso, não estou dizendo que só na saúde, estou falando na saúde. Outros espaços socioocupacionais também ainda tem isso, né? Como porta aberta, a gente sabe que as demandas, as requisições que são colocadas, elas passam para além do que aquela instituição está prestando naquele momento. Então, por isso que a gente trabalha muito no regime de plantão, no setor de plantão, ainda que o regime possa ser de plantão, mas no setor de plantão para atender a população. Então, esse é um debate que a gente vai ter que encarar, que ainda que não esteja regulamentado, mas o Cefes fez uma nota técnica que eu achei maravilhosa, né, sobre o teletrabalho. Eu sugiro que todos nós acompanhemos. É isso, não dá para quebrar as máquinas, como fizeram os trabalhadores na Revolução Industrial na Inglaterra, né? A gente vai ter que saber enfrentar e dialogar com essas questões, mas precisamos pôr um limite. Eu estou convencido, e nesse sentido eu acompanho o debate direcionado, por exemplo, do sócio-judiciário, do campo sócio-jurídico, da dificuldade de realizar uma entrevista, uma atividade com uma pessoa que você não acompanha. Então, a modalidade remota eu achei muito interessante nos casos de acompanhamento. Até falei isso no texto que foi publicado no Para Além da Quarentena. Então, assim, o paciente a gente já faz acompanhamento, pensando no acompanhamento da terceira idade, saúde mental. Então, vamos utilizar nossa criatividade, as redes sociais, Facebook, Zap, telefone, que a gente já usa há muito tempo. Então, nesse sentido, eu penso que é importante. Agora, nos casos novos, sobretudo em casos que vivem litígio, disputa, eu acho que a gente precisa encarar de outra forma, entendeu? Então, nesse sentido, também eu acompanho a discussão do campo sócio-jurídico, que está afinado com as comissões sócio-jurídicas dos CREs, da impossibilidade dessa modalidade, né? Porque é isso. Essa reflexão do trabalho remoto, a gente não pode fazer longe da discussão da instrumentalidade do serviço social, que o trabalho mais bem acabado é de Yolanda Guerra, que é a nossa referência, né? Do serviço social do projeto ético-político, que é a ideia de que os instrumentos, os meios, eles buscam uma intencionalidade da ação, e que isso, portanto, está no universo do campo de competência do profissional, que deve lançar por quais meios deve intervir. Aí está o nó da autonomia relativa, porque a gente aprendeu com Marilda corretamente, Marilda está correta, né, a ideia de que nós temos uma relativa autonomia. Até porque essa autonomia total que a gente tem na cabeça, ela é anti-histórica, ela não é real, né? Quem é totalmente autônomo quando tem que vender sua força de trabalho para sobreviver? Então, nesse sentido, a autonomia relativa é um dado importante. Uma outra coisa que eu também aprendi recentemente, lendo o texto da Raquel Recheles, é que a gente confunde profissional autônomo com profissional liberal. Profissional liberal, sim, é aquele que a gente paga diretamente por um serviço. Então, a gente fala, a gente nunca vai ser autônomo. Mas profissional liberal, né, tem outras características. Uma deontologia, autonomia na condução do trabalho, uma relação direta, sem ser intermediada na intervenção com o cliente, com o usuário, outras características. Entretanto, até isso está sendo tensionado. De que maneira? Porque hoje se busca avançar nos controles da força de trabalho, identificando por quais meios o assistente social deve trabalhar. Volto a falar, gente, não é um problema que atinge somente assistentes sociais, atinge outros profissionais também. Então, hoje a gente vive com a ideia, então, do depoimento especial e da escuta especializada, né? Definindo por quais meios, pelas requisições que chegam do Poder de Polícia e Poder Judiciário, solicitando, faça visita domiciliar, e não levando o problema e para que o assistente social possa definir. Nesse sentido, nós temos um acúmulo também do conjunto Cefes-CREs, que é importante a gente se apropriar. Existem muitas resoluções que nos apoiam nesse embate. Claro que eu estou falando de um embate no campo das ideias democráticas, dos argumentos. Eu sei que lá na realidade se soma também o mandonismo, o coronelismo, que se materializa ainda, o autoritarismo, que se materializa nos trabalhos. Aí, nesse sentido, também a gente tem um limite, né, na negociação. Mas é importante que a gente saiba, é importante que a gente
conheça esses instrumentos, é importante que a gente tenha eles argumentados. E volto a dizer, competência é construção coletiva, enfrentamento não é individual, tem que ser construído coletivamente na equipe. Perfeito. Bom, eu acho que nós não temos mais questões, mas eu queria colocar alguns comentários, né? Todo mundo parabenizando o professor Maurílio, né? A aula incrível. Colocaram assim, vontade de socializar esse debate para muitas e muitos assistentes sociais e por falta de participação nos espaços de diálogo para analisar e agir sobre a realidade, sentem angústia e solidão e não enxergam caminhos possíveis. Bom, vai ser disponibilizado o vídeo no YouTube, né? A gente já colocou isso no chat, no nosso canal do YouTube, do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. E aí, sim, a gente vai poder socializar esse debate que é tão importante. Outro comentário, super proveitosa a sua fala e de suma importância. Outra reflexão, é muito triste essa realidade que vivemos, né? Estamos à mercê, né, de um presidente irracional. Bom, professor, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu também queria agradecer aos participantes, né, pelo envio das perguntas, que muito enriqueceram o nosso debate nessa noite. E aí eu pedi ao professor, né, que faça as suas considerações finais, colocando aí as suas considerações, suas falas, né, sobre tudo aquilo que foi dito. Bem, pessoal, o que eu achei mais interessante nessa atividade é que a gente teve que interrompê-la por conta do ambiente doméstico. Então, isso mostra os limites, né, do trabalho que a gente realiza no âmbito do domicílio, né? É a primeira vez que me ocorre. Eu até gostei, porque já ocorreu com várias colegas minhas, né? Então, e sobretudo, enfim, e sobretudo acontece mais com as mulheres, porque uma coisa importante ser colocada é que apesar de toda a luta do movimento feminista, a relação do cuidado, seja com crianças, ou seja com idosos, ou até mesmo numa reprodução discreta ou mais exacerbada do machismo, portanto, com o próprio companheiro ou mesmo com a companheira, é colocado no papel das mulheres, né? Então, nesse sentido, também acabam ficando mais sobrecarregadas, como a nossa profissão é profissão feminina, né? Então, isso tem acontecido muito. Então, isso mostra o limite, né, desse trabalho remoto, quanto que ele invade o nosso espaço da nossa sociabilidade, né? E, portanto, coloca para a gente os limites. O que eu quero dizer que também mostra que a gente não ficou parado. Eu estava lendo o material da professora Raquel Soares, da UFPE, ela fala, falando da pandemia, né? O serviço social não fugiu à luta, não fugiu mesmo. Então, com campainha tocando, com o filho atravessando do lado, né? Com a internet que atrapalha a nossa vida. E estamos falando aqui de profissionais, imagina os estudantes, porque nós colorimos essa universidade, né? Então, a universidade hoje ela tem estratos, meninos e meninas dos estratos menos, com menor remuneração da classe trabalhadora, então, portanto, a tecnologia vai ser de acesso inferior na sua maioria. E isso não é um problema, isso é uma qualidade, né? Gerações antes de nós, a nossa geração lutou e luta para ampliação do ensino e da permanência na universidade. Isso que a gente está chamando a atenção. Se a gente passa por tudo isso, né? Imagina também, as pessoas têm mais dificuldade, também a tecnologia, e aí o papel do gênero, do cuidado, enfim, isso tudo vai atravessando. Mas a gente, ao mesmo tempo, também coloca o limite, que a gente não pode ceder quando a gente superar a pandemia e continuar nesse ritmo, precisamos voltar para o trabalho institucional, precisamos voltar para os nossos atendimentos diretos, precisamos voltar para a nossa aula, olho no olho, né? Eu estou com saudade de ficar vendo tumulto lá atrás da aula, ficar lutando e disputando atenção com eles e com elas, entendeu? Isso tudo está no horizonte, nós não podemos ceder a isso. Mas nós vamos ter um arsenal que o serviço social não fugiu à luta. Muita coisa foi feita pelas universidades, pelos cursos, como esse que a gente está vivendo agora, nesse momento, pelas faculdades, que mostram que a gente não fugiu à luta, que nós fizemos um trabalho importante, né? Então, nesse sentido, que está valendo a pena enfrentar tudo isso
E claro que isso se vem junto com a nossa indignação pelas vidas que perdemos, pela indignação de uma política de saúde à deriva, por uma indignação de abrir o jornal e todo mundo pensando na vacina e a presidência escolhendo que de tal país não pode ser e outro. Enfim, de muitas indignações que a gente está vivendo, né? Mas eu quero dizer que essa interlocução com a minha categoria tem me alimentado muito. Isso é muito importante, né? Porque isso dá um sentido à nossa vida, porque a gente dedica muitas horas da nossa vida à profissão. Então, esse momento nos mostra de que está fazendo algum sentido, estamos fazendo diferença na vida das pessoas, e o objetivo nosso todo aqui na formação é fazer diferença na vida da população usuária, das instituições que nós atendemos. Porque é lá que se justifica a existência dessa profissão, se justifica a existência do nosso trabalho, né? Inclusive, há uns anos atrás, o Conjunto Cefet-Cred fez um debate sobre sigilo profissional, e a gente dizia, o sigilo ele existe para proteger o usuário em tudo aquilo que possa vir a constrangê-lo, a expô-lo. Portanto, nós vamos ter competência profissional para identificar o que são informações sigilosas, mesmo que ele ou ela não nos chame atenção para tal. Então, a gente diz, o sigilo, ele até nos protege, porque se a gente se compromete com esse perfil de profissão, também, mas o objetivo fim é a proteção da população usuária do nosso país, né? Que é a classe trabalhadora, né? É isso. Quero agradecer a vocês a paciência de terem me ouvido. Quero dizer que foi um prazer. Ana Loli, parabéns pela iniciativa aí com a turma toda e obrigado, tá bom? Parabéns à PUC por contar com o seu trabalho aí. Muito obrigado. Maravilha, né? Que noite maravilhosa. Com certeza, as contribuições foram de suma importância, né? Que nos deram subsídios para as nossas pesquisas, mas também para o nosso trabalho profissional, né? Um novo fôlego para o nosso trabalho profissional, ter contato, né, com esse debate é muito importante. Bom, antes de passar a fala para a professora Ana Loli, eu queria deixar uma pequena reflexão, né, que é uma citação, na verdade, da professora Maria Yamamoto em seu livro O Serviço Social na Contemporaneidade, que foi uns anos atrás, mas que segue atual e necessária. O momento que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais do que nunca, é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos, mais humanos, mais justos e mais solidários. Boa noite a todos. Ana Loli, com você. Ai, gente, muito rico a fala aqui, estou emocionada, muito bom. Agradecer, né, reiterar aqui o agradecimento ao Maurílio por estar aqui com a gente, né, tem uma agenda super cheia, super requisitado, mas abriu um espaço, né, para vir aqui fazer parte desse debate com a gente, trouxe várias questões, né, nos instigando sempre, né, e fazendo com que a gente não desista da luta, né? Isso eu acho que é fundamental. Nós vamos ser, somos e seremos resistência, né? Eu acho que a gente não pode mesmo fugir da luta, tanto nós, professores, enquanto os profissionais que estão na linha de frente, principalmente na área da saúde, que é uma dificuldade. Eu acho que quando fala, né, quando o Maurílio traz essa ideia, né, do reconhecimento do medo, porque os profissionais também têm medo, né? E nós, seres humanos, temos medo. Então, assim, esse reconhecimento para depois continuar no trabalho, eu acho que foi um debate que fez a gente pensar, refletir, e tem vários profissionais aqui da área da saúde, de outras áreas também, eu acho que é muito importante, né, ouvir o depoimento de quem estava lá na frente, de quem está junto na luta, e mostrar o quanto que o Conjunto Cefet-Cred esteve presente, né, nesse momento com a categoria. E eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Eu visitei todos os sites dos CREs, né, do Brasil inteiro, e eu percebi o quanto que estava todo mundo trabalhando coletivamente, né? Eu acho que isso é muito importante. Agradecer a todos e todas que estiveram presentes até agora com a gente aqui. São várias mensagens aqui pelo chat, né, de alegria desse momento, desse debate, e já convidar, igual a Ana Caroline colocou aqui, para o próximo debate, que será na semana que vem,
com a professora Márcia Botão, né, que escreveu aqui o livro que o Maurílio disse, Serviço Social e Consultoria Empresarial. Acabou de chegar da editora, né? A gente vai fazer um pequeno lançamento aí na quinta-feira, no seminário ali do grupo de pesquisa, mas daqui a pouco mais vai estar disponível também para todo mundo adquirir. E também com a nossa querida Luciane Amaral, que é a nossa mestrando aqui da disciplina, mas também a nossa presidenta do CRES. Eu acho que é importante aqui também. Então, elas vão estar aqui fazendo o debate na nossa próxima terça-feira. Então, assim, agradecer também, porque isso aqui é um trabalho coletivo, né? Foi uma iniciativa da disciplina, porque a disciplina é tópicos especiais em serviço social, mas o tema da disciplina é serviço social em tempos de pandemia. Então, a gente vinha fazendo todo um debate teórico e agora trazer essas experiências, esses diálogos com os outros profissionais é muito rico, né? Então, a gente já agradece aqui a participação de todos e deixar aqui um abraço para o Maurílio. Enfim, foi muito rico a sua contribuição.